Olá pessoal, meu nome é Wesley, professor de matemática da Rede Estadual de Goiás. Devido à nossa quarentena, as aulas estão sendo transmitidas de casa. Então olha só, o conteúdo de hoje é muito parecido com o conteúdo das aulas anteriores. Nós vamos hoje fazer o gráfico da função cosseno. Tá? Muitas coisas que nós vimos aí nos vídeos anteriores vão nos auxiliar na construção desse gráfico. Tá? O principal objetivo nosso hoje é conseguir identificar a diferença entre o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno. Acompanhe aqui comigo. Olha só o que vai acontecer. Né? Mas igual na função anterior, né? Eu posso chamar de f de x ou posso chamar de y. Tá? E por incrível que pareça, quando a gente trabalha com função, em alguns momentos a gente pode usar f de x, né? Que é bem mais formal, ou podemos utilizar o y também. Tá? Domínio são os reais, contradomínio também os reais, e a imagem padrão é de -1 até 1. Tá? Novamente, nós temos o mesmo caso da função anterior, onde meu limite máximo para subir é 1 e meu limite mínimo para poder descer é o -1. Mínimo não, é máximo para descer é o -1. Ela é uma função limitada. Tá? Ela sobe até 1 e desce no máximo até o -1. Então, muitas coisas que nós vimos aí na aula anterior continua valendo o estudo da função cosseno. A grande questão agora é a sua representação gráfica. Né? Como é que vai ficar o gráfico da função cosseno? Nós conseguimos identificar a diferença entre o gráfico da função seno e a da função cosseno analisando o seu ponto de partida. E aí, o que eu fiz aqui para vocês? Fiz o seguinte, olha só, exemplo. Peguei os valores que aparecem no meu ciclo trigonométrico, tá? Relativos ao cosseno. Na anterior, né, foi relativo à função seno. Aí surgiram algumas dúvidas. Essas dúvidas são as seguintes, olha só. Vamos pegar aqui o ciclo trigonométrico. Aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. Quando eu faço essa volta aqui, todo ponto que eu pego aqui, vou colocar só os valores aqui. Aí, todo ponto que eu pego aqui, ele é composto por dois valores. Um x e outro y. Tá aqui, ó. Cosseno de x, vou chamar aqui de seno y. Então, esse aqui é 1 e 0. Esse outro aqui é o 0 e 1. Esse aqui é o -1 e 0. Esse daqui, ele é o 0 e -1. Pronto, tá aqui. Esse primeiro valor é referente ao cosseno, esse segundo valor é referente ao seno. Então, o que eu fiz na aula anterior? Fiz o mesmo desenho, coloquei apenas o segundo valor, pois eu estava trabalhando com gráfico de seno de x. Agora eu vou trabalhar com gráfico de cosseno de x, eu vou colocar todos os primeiros valores. Olha só, 1, tá aqui, 0, que é o primeiro valor, -1, que é o primeiro valor, e 0, que é o primeiro valor. Tá? Por que eu estou colocando esses valores? Porque são os valores referentes ao cosseno no ciclo trigonométrico. Se fosse o seno, eu teria feito igual na aula anterior. Não pegaria os primeiros, pegaria os segundos valores. Ok? Vou tirar isso daqui. Vamos ver o que acontece. Mais uma vez, nós vamos construir o gráfico utilizando valores favoráveis, tá? Porque nós vamos fazer isso utilizando a lei do menor esforço. O que acontece? 0, π sobre 2, tá? Aqui pode ser 0, pode ser 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π. Nós vamos dar uma volta no ciclo trigonométrico. O que acontece aqui nesse caso? Tá? Nós vamos começar a preencher com os valores aqui. Ó. E é muito tranquilo. Lembrando que eu vou deixar 0 aqui para a gente colocar como ponto de partida aqui em grau. Depois eu volto 2π para cá. O que acontece? O cosseno de 0, tá, é 1. Tá aqui, ó. Já até coloquei o valor pronto ali. O cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é -1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π, que era o que estava aqui, que é quando a gente dá uma volta completa, vai ser 1.
Pronto. Olha o comportamento, tá, dos valores quando eu trabalho com a minha função cosseno. Olha só, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Na função seno, é 0, 1, menos 1, 10. E aí segue. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas informações e vou colocá-las no meu gráfico. Lembrando que esse primeiro exemplo nosso aqui, ó, é o caso mais simples, y igual a cosseno de x. Então, o que vai acontecer? Olha só, 0 e 1. Então, o 0 do x está aqui, o 1 está aqui. O próximo, π sobre 2 com 0. Está aqui. O próximo é π com menos 1. Alguma coisa mais ou menos assim, tá? Não estou fazendo com escala, então meu gráfico não vai ficar 100%, vai só um esboço. Então, π com menos 1. 3π sobre 2 com 0. Está aqui. E 2π com 1. Pronto, alguma coisa aqui. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esses pontos e ver o comportamento do gráfico. Olha só, ele sai daqui. Ó, uma diferença básica entre o gráfico da função seno e o cosseno é o ponto de partida. Nesse caso, da função cosseno, o meu ponto de partida é aqui em cima, ó. Desce aqui, pronto. Chegou aqui embaixo. Chegou aqui embaixo, a gente vira para fazer a curva aqui. Chegou aqui, a gente faz a curva para cá, certo? Espero que vocês consigam acompanhar aí. Chegou aqui, a gente faz essa outra curva. Lembrando que o nosso gráfico é só de 0 até 2π, tá? Tem uma parte negativa para esse gráfico também, caso seja do interesse, a gente pode ou não desenhar, né? Depende da questão, da função que é apresentada para a gente, mas o que importa é conseguir fazer o desenho nesse período. Tá? E eu posso continuar esse gráfico aqui, né? Colocar outros períodos, até porque começa a repetir. Do mesmo jeito da função seno, a função cosseno é limitada aqui. Ó. E aí, do mesmo modo que algumas alterações aconteceram na função seno, essas alterações podem também acontecer na minha função cosseno. Tá? Vale para uma e vale para outra. Então é bem tranquilo de construir. Então, conhecendo agora o gráfico da função cosseno e já sabendo o gráfico da função seno, eu espero que vocês assim, sejam capazes de conseguir diferenciar. Tá? Caso eu coloque uma questão assim para vocês, assim, ó, dadas as alternativas abaixo, aí coloco lá um monte de gráficos desenhados, uns 4, e pergunto quais são os gráficos referentes à função seno e quais são os gráficos referentes à função cosseno. Lembrando que os gráficos que são referentes à função seno sai do 0, e as que são referentes à função cosseno vai sair do 1. E olha aqui, ó, pega esse gráfico aqui da função seno, cosseno, e compara com o gráfico da função da aula anterior. Então você vai perceber assim, que tem diferenças bem significativas entre um e outro. Ok? Então a nossa aula de hoje ela foi rápida porque os pré-requisitos nós já conseguimos aí na aula anterior. Ok? Na próxima aula eu gravo para vocês alguns exemplos de variações que esse gráfico pode sofrer. Ok? Então, por hoje é só. Tchau para vocês. Bom descanso e bons estudos.